Olá, você que está nos assistindo, obrigado por nos permitir entrar na sua vida por mais alguns minutos. O programa Estilo está no ar e você vai acompanhar conosco uma entrevista super bacana com uma grande amiga, Marília Ravanello. Uma menina que viajou pelo mundo de mochila, onde vai contar a sua história em lugares inusitados e muitos fatos que aconteceram nesta trajetória desta estrada linda que ela vai realmente poder manifestar para a gente. Claro, o nosso quadro de serviços, onde tem uma curiosidade para você, permanente, interessante, não é verdade? Fique ligado porque vale a pena você conferir a volta do permanente. E serviços de cortes, penteados e muitas colorações para que você fique atualizado nessa nova coleção e estação. Fique ligado porque o nosso programa tá uma delícia. Gente, que alegria! O nosso programa Estilo é sempre uma coisa sofisticada, buscarmos pessoas, amigos que se fazem conhecedoras desse mundo inteiro. Um privilégio ter aqui conosco Marília Ravanello, uma publicitária, vai falar o porquê que ela fez um giro ao mundo, uma delícia, há mais de 20 anos nós nos conhecemos e a gente cuida um pouco da personalidade externa, do estilo da nossa querida Marília. Marília, seja bem-vinda ao nosso programa Estilo. Obrigada. É um imenso prazer tê-la aqui conosco para a gente poder conversar um pouco sobre essa coisa tão maravilhosa de você fazer esse giro pelo mundo. Nos conta um pouco então, já de imediato assim, o que despertou a vontade, a curiosidade da Marília, sendo uma publicitária, exercendo a profissão em São Paulo por um período e aí resolver girar o mundo. Lúcia, assim, eu nunca me considerei muito essas pessoas. Tem gente que fala, eu sou cidadã do mundo, meu sonho sempre foi viajar. E eu nunca tive esse sonho. Eu não sei se, porque, claro, todo mundo quer viajar, eu também queria viajar, mas eu nunca tinha essa questão, quero viajar muito, quero conhecer o mundo inteiro. Acabou que a minha vida foi, eu fiz a faculdade, mudei para São Paulo, comecei a trabalhar. Aí eu trabalhei por 5 anos e aí depois que eu pedi demissão do meu trabalho, aí eu fiquei naquelas, tipo, eu nunca viajei, eu nunca fiz nada diferente, nunca fiz um intercâmbio. O que eu vou fazer da minha vida agora? Aí eu lembro que eu fui pra internet olhar intercâmbios e viagens, e o que aconteceu? Eu encontrei uma passagem de volta ao mundo. Aí eu falei, pronto, acho que é com essa passagem que eu vou poder realmente conhecer o mundo, vou me organizar para isso. E como eu nunca tinha viajado, eu tinha tido 2, 3 experiências internacionais durante esse período que eu trabalhei, que foram férias que eu tirei. Eu achei que essa era uma oportunidade de conhecer muitos lugares e foi o que aconteceu. Nesse 1 ano que eu fiquei viajando, que foi entre 2014 e 2015, eu visitei 45 países, conheci todos os continentes, eu mais visitei do que conheci. Alguns países eu fiquei 2, 3 dias, alguns países eu fiquei mais de 1 mês. E pra mim essa foi uma experiência riquíssima, é o que eu mais gosto, assim. Quando eu penso nos meus últimos anos, o que me deixou mais feliz foi essa viagem. E o problema é que eu não consegui parar ainda, porque aí eu viajei 1 ano, eu voltei para o Brasil, fiquei 1 ano aqui, fiz algumas pequenas viagens no período que eu estava no Brasil. E aí, em novembro do ano passado eu engatei outra viagem e aí eu cheguei semana passada. E agora eu já estou planejando a próxima, que provavelmente final de abril eu viajo para alguns lugares que eu já conheci, mas porque me chamaram muito a atenção e eu quero viver outras coisas que eu não consegui viver nesse primeiro período de viagem. Como você comentou, deve ser uma loucura muito intensa você pegar Paris, aí depois você pegar outro extremo, os Marrocos e coisas inusitadas, completamente diferentes. Como Marília se vê na comunicação nesses países todos? Sim, Lucimar. Tu falando inglês, tu te dá bem em qualquer lugar do mundo. O único lugar que eu fui que ninguém falava inglês, absolutamente ninguém falava inglês, era na Rússia. E eles também não se esforçam para falar inglês contigo, independente de tu ser um turista ou o que for. Agora, todos os outros lugares, tu consegue te comunicar muito bem e eles se esforçam muito para te tratar bem, tu sendo turista.
Claro, é um pouco diferente quando tu vai para alguns lugares que estão mais acostumados com o turismo. Então eu fui para alguns países na Ásia que eles estão menos acostumados com o turismo e lá sim, eles se desdobram em mil para te tratar muito bem. Se eles não falam inglês, eles se esforçam muito para se comunicar contigo. E quando não dá certo, vai, como foi o caso da Rússia, vai linguagem de sinais e mímica e uma hora dá certo. Tem algumas dificuldades, mas sempre dá certo. Na maioria desses lugares que você passou, a receptividade, ela é agradável e é tranquila? Ou você sentiu alguma dificuldade em algum deles? Além do idioma da Rússia, mas as pessoas de uma certa forma para com o turista e você, na busca desse saber, desse conhecimento todo, em algum momento você sentiu alguma dificuldade? Lúcia, eu acho que por eu ter viajado assim bem de coração aberto, disposta ao que viesse, eu sempre me senti bem em todos os lugares que eu fui. É claro que, por exemplo, na Ásia eu me sentia muito bem, porque eles sorriem o tempo todo, eles são extremamente cordiais. Em qualquer país que tu vai, eles têm essa postura de te ajudar muito. Então, qualquer dificuldade que tu tenha, desde com o transporte, com a alimentação, sempre tem alguém que vai vir e te ajudar. Então, com relação a isso, eu sempre me senti bem. Alguns lugares que eu me senti um pouquinho mais de dificuldade. Na África do Sul teve um dia que eu fiquei um pouco com medo, porque eu sempre queria fazer as coisas a pé. E aquele dia eu fui para um lugar que não era bom estar a pé, mas foi questão de 10 minutos eu já saí, fui para outro lugar e estava tudo certo. Em Paris, muitas vezes as pessoas queriam falar francês e eu não sei nada de francês, e aí eu não conseguia me comunicar, mas dali a pouco já vinha alguém e ajudava. Então eu sempre me senti bem onde eu tive, assim, eu tive pouquíssimos dias que eu senti medo, bem pelo contrário, eu fiquei até impressionada que eu não passei dificuldade em lugar nenhum. E quanto à alimentação? Você era do tipo de pessoa que para cada país você vai ao prato típico para saber como é que funciona, como é a gastronomia de uma forma geral? Você tinha essa vontade de querer realmente buscar esse conhecimento todo? Como é que você fazia a sua alimentação? Eu sempre tento comer a comida local, porque eu gosto, eu acho que comida é cultura, é um dos principais pontos, assim, eu chego num lugar, eu gosto de conhecer gente, eu gosto de conhecer as ruas, os bairros e principalmente a comida. E nem sempre tu te dá bem com comida, né? Mas eu sempre tentava, tipo, eu consigo pensar em um ano eu devo ter ido umas 3 vezes em McDonald's. E uma das vezes ainda foi no Sri Lanka, porque eu queria provar o Big Mac, que era um Big Chicken Mac do Sri Lanka. Mas eu sempre me dei bem. Teve uma vez que eu me dei muito mal comendo, que eu tava na Malásia e tava escrito assim num restaurante que a fruta favorita dos malaios era durian. É uma fruta que parece uma jaca. E aí eu cheguei lá, eu falei, é isso que eu quero. Quando eu fui comer, era horrível, era muito ruim. E aí eu pensei, bom, eu posso ir me arriscando, mas alguma hora vai dar problema. E assim, eu não tive problema com nada. Na Índia todo mundo dizia, tem que ter cuidado com a comida. Só que eu gosto de comprar comida na rua, tem alguém vendendo, em qualquer lugar eu como. Então sempre deu certo comigo, eu nunca tive problema. Adoro a comida da Índia, adoro a comida da Tailândia. Agora há pouco eu estive no México também, e a comida do México é sensacional. Eu sinto falta de comer essas coisas diferentes, sabe? Então a comida pra mim nunca foi problema. O tempero não tem problema nenhum. Não tem. Sempre a gastronomia está em você também. Obviamente que com o meu orçamento de mochileira, tinha muitos lugares que eu queria muito ir que não dava, porque aí eu ia passar completamente meu orçamento, mas sempre consegui comer comida local. Dos continentes, o que te fascina mais e o que você nos recomendaria? Então, primeiro faríamos a Europa, para depois fazermos a Ásia ou outros continentes. Essa diferença da opção é pela riqueza, pela história, pelo conteúdo de coisas que tem, para que você tenha esse lado cultural, ou tanto na parte cultural da história da vida, da construção, ou do embelezamento da grande construção. O que você mais recomenda? Para todo mundo que quer viajar, eu sempre digo, vão para a Ásia, porque as pessoas, não que elas subestimem a Ásia, mas é porque é longe, é sempre uma viagem muito longa. Mais longa. Aí quando tu vai ver as passagens aéreas, elas são sempre caríssimas, é muito mais caro tu ir para Tailândia, é muito mais caro tu ir para a Índia do que tu ir para Itália, do que tu ir para a França. Só que tu chegando lá, o custo de vida e para tu ser um turista nesses países é muito mais barato. E a Ásia, ela é muito diferente do Brasil, é muito diferente. Então,
E eu gosto disso, eu gosto das coisas mais simples, ao mesmo tempo das coisas que são muito bagunçadas. Então, eu adorei a Europa, mas na Europa eu gosto mesmo da Itália, porque pra mim a Itália é uma bagunça. Eu gostei muito da Turquia pelo mesmo motivo, assim, que era muita gente, muita gritaria, muitos mercados de especiarias e muito artesanato. E aí na Ásia é uma coisa um pouco mais calma, é um pouco mais natureza, muita gente muito espiritualizada. Zero violência, absolutamente zero violência. Na Índia, que me disseram que eu ia ver muita coisa, que eu tinha que tomar cuidado por eu ser mulher, eu não senti nada. Eu não senti medo, eu simplesmente ia para os lugares, eu ia para os templos e eu estava muito confortável com tudo aquilo. Então, a Ásia me chama mais atenção porque é um mundo completamente diferente, é um mundo à parte, assim. Eu passei a estudar muito mais sobre o budismo. Chega uma hora que tu cansa de templos, porque eu fiquei 4 meses na Ásia, cada país que tu vai, tu visita 10, 20, 30, 40 templos, chega uma hora que tu não quer mais saber. E já quando eu fui para a Europa, eu visitava muita igreja, eu visitava muito museu, mas o que eu gosto é de ver gente, e aí gente diferente, principalmente diferente de mim, diferente dos meus amigos, das pessoas que eu convivo, e isso eu encontrei na Ásia. Mas eu sempre recomendo que as pessoas têm que ir para lá. E tem que ir para lá para ver coisa diferente mesmo, para ver lugares que ainda não foram explorados, tanto pelo turismo ou não, para ver praia muito bonita. Que alegria você acompanhar conosco esse bloco agora. A nossa querida Renata, seus 15 anos. Papai, mamãe, Volmir, Adriana, olha só o luxo. Uma surpresa super agradável. Ao sair do salão, ela se depara com uma bela limusine. Se imaginou que maravilha? E a festa nem se fala, na Estação Olímpia. Uma festa para realmente guardar com chave de ouro, uma belíssima recordação. Acompanhe algumas imagens, então, da nossa querida Renata. Este bloco, o Mimoso, nosso encanto aqui do salão, onde a gente mostra para você a alegria das grandes transformações. Se você soubesse quantas pessoas passam por essas cadeiras, quantas transformações nestas cabeças, é um encanto de ver. Mexer com a vaidade das pessoas realmente é gratificante. Acompanhe agora realmente esse quadro das transformações, colorações, mechas, cortes. E é claro que na sequência você continua com a nossa querida Marília, a belíssima entrevista pelo Giro ao Mundo Afora. Fique ligado e acompanhe a gente.
vai acompanhar conosco a nossa querida Maria de Lourdes, um processo bem interessante que há muito tempo nós fazíamos demais no salão. Hoje a procura é menor, mas o interessante é que aos poucos a procura está começando a ser solicitada de uma forma super bacana. O permanente. Falar um pouquinho para você sobre os permanentes. Épocas dos cachos, cabelos muito frisos, né? Sendo que nesta estação agora de outono e inverno, os cabelos esvoaçantes, mais desalinhados, ondulados, é o que realmente vai tomar conta dessa nova coleção. E o permanente veio a agregar para quem tem o cabelo liso, escorrido e quer um pouco de volume e fazer um pouco mais desse movimento. É legal, acompanhe esse processo de cabelos que eu chamo a atenção, naturais, é possível fazer com tranquilidade. Cabelos coloridos, produtos especiais. Cabelos com mechas, raramente você vai conseguir fazer. No fio branco, dá um probleminha que ele não vai ficar bem ondulado. Precisa fazer uma avaliação, não é simplesmente sair enrolando achando que vai ficar o cacho. O próprio cabelo natural, às vezes, ele engana de acordo com a forma dessa modelação que você vai fazer. Mas é uma excelente opção e fica super bacana para resolver o problema do volume de seus cabelos. Acompanhe esse permanente que a gente fez na Maria de Lourdes. Como é a Marília hoje? A Marília saiu daqui com uma inspiração, uma forma de um saber, e a Marília depois absorvendo mais de 50 culturas, etnias completamente diferentes. Eu imagino o tamanho da sabedoria que tem aqui dentro da Marília para poder repassar para a gente. Ficaríamos programas e programas, mas não se preocupem que em outros programas muitas dicas virão. E alertando vocês que no programa da semana seguinte também, depois de nós conversarmos com a Marília, nós teremos um quadro especial só de dicas de viagens. Como se facilita a compra de qualquer mercadoria, o metrô, o hotel, isso tudo nós vamos nos depararmos num próximo programa das Dicas da Marília. Marília, esse contexto todo de você fazer tudo isso, o que você trouxe para você? Ai, Lucimar, eu mudei completamente as minhas prioridades, assim, não só as minhas prioridades, mas o jeito de ver o mundo, o jeito de receber as pessoas, de aceitar as diferentes culturas. Eu sempre fui muito incomodada com religiões e eu era muito pouco espiritualizada, eu estava muito pouco espiritualizada antes de viajar. Quando eu cheguei na Ásia, que daí eu cheguei em alguns lugares que as pessoas não têm nada, absolutamente nada, lá só tem a sua religião, eu passei a respeitar muito mais a religião. Que aqui eu era mais incomodada com as religiões e eu passei a respeitar muito mais. Eu fico alucinada, assim, por conhecer gente, por conhecer histórias de vida. E eu já era um pouco assim, eu sempre fui um pouco assim, mas depois eu fiquei muito mais. E aconteceram algumas coisas na viagem que me deixaram muito mais confortáveis em me abrir para pessoas, em conhecer pessoas diferentes. Por exemplo, teve um dia que eu cheguei, eu estava saindo da Croácia, eu cheguei na Bósnia e eu cheguei depois da meia-noite. E aí não tinha como eu sair da rodoviária porque não tinha mais ônibus para ir até o centro da cidade, eu estava em Sarajevo, não tinha mais táxi para ir até o centro da cidade. Aí eu lembro que estava chovendo, eu saí da rodoviária e fui para um restaurante. Eu cheguei no restaurante, aí eu perguntei para eles como que eu ia até o centro da cidade e eles falaram, agora vai ser um pouco difícil. Então o rapaz chegou e falou para mim, eu posso te dar uma carona? Aí eu já fiquei assim, como que eu vou aceitar a carona de um desconhecido? Eu nunca faria isso. Simplesmente por medo, por receio, porque quando tu é mulher, tu sempre tem um medo a mais. Aí eu até brinquei com ele, eu falei, tu não pode roubar meu rim. Ele falou, não te preocupa. Tu vai comigo, eu te levo, não te preocupa com nada. Lucimar, eu fui rezando. Só que eu não tinha opção, eu tava em Sarajevo, eu poderia ter feito esse caminho a pé, mas era meia-noite, eu não sabia como é que era a cidade. E aí eu fui com ele, ele me deixou no hostel, me dei tchau e foi isso. Então, tu aprende a confiar mais nas pessoas, a saber que existem pessoas boas em qualquer lugar e que às vezes tu não conhece, mas essa pessoa vai te dar uma mão, né? Então eu voltei um pouco mais assim, eu voltei acreditando cada vez mais nas pessoas, eu voltei com medo também de como que eu me sinto no Brasil, porque aqui a gente tem uma violência muito grande e aí isso eu não vi em lugar nenhum. Agora há pouco eu tava em Cuba e Cuba é assim, tu anda às 2, às 3 da manhã na rua e tudo bem.
Família, a saudade. Você está na estrada, às vezes, é claro que com toda essa beleza e essa riqueza de você passar pelo mundo todo, de assimilar todas essas informações da riqueza, que graças a Deus esses teus olhos vivenciaram, viram e o teu coração sentiu, né? Em algum momento a gente pode ficar um pouco triste ou sentir saudade das pessoas mais próximas, porque essa palavra saudade é nossa, da língua portuguesa, então ela tem uma grandiosidade, de um significado tão importante que a gente sente a dor. Família. Eu sou muito apegada à minha família, muito. Então, desde que eu saí daqui, que eu sabia que em 6 meses eu iria vê-los. Eu não tinha certeza, porque o pai e a mãe não tinham decidido se iam me encontrar, mas eu sabia, alguma coisa me dizia que sim, que eles iam me encontrar. Mas eu sofri muito, Lucimar. Tinha dias que eu ligava pra mãe ou pro pai, eu olhava pra eles, eu chorava. E o pai dizia, volta, eu dizia, eu não vou voltar. E aí tem uma questão que todo mundo fala assim, que quem viaja larga tudo, largou o emprego, largou a família, deixou tudo pra trás. Eu considero que eu não larguei nada, porque a única coisa que eu tinha era o meu trabalho, e o meu trabalho não era o meu tudo, porque a família de forma alguma eu larguei, porque eu vou sempre ter eles, eu sempre sei pra onde que eu posso voltar, eu sempre posso voltar pra Santa Maria, e eu proporcionei para que o meu pai e a minha mãe pudessem viajar também pra me encontrar. Então eu sabia que isso ia acontecer, mas eu morria de saudade da família, eu falava com eles o tempo todo. Quando eu não conseguia falar com eles, era um problema, porque aí o meu pai queria muito saber como é que eu tava, eu mandava fotos e mandava histórias e escrevia bastante para eles, mas assim, a família faz falta. O bom é que tu vai fazendo bons amigos ou reencontrando amigos durante toda a jornada, que eles são um pouco tua família também. Realmente é uma loucura o tamanho das informações dessa vivência toda. Ficaríamos programas e mais programas conversando com a Marília, porque ela tem muita história para contar, ela tem muita riqueza de conteúdo, e o gostoso é que o mundo não é quadrado, ele é redondo, a gente não para nos cantos, a gente sempre vai em busca e vai girando e girando nesse saber dessa sabedoria. A gente agradece imensamente a Marília, ficaríamos muito mais tempo conversando com ela, o nosso programa é curto, né, para a gente poder repassar para vocês toda essa grandiosidade desse saber. Se transformar como pessoa, de se transformar como um grande profissional e colocar em prática isso tudo no dia a dia da gente. Mas agora, eu acho que essa lição mais importante que ela passou para a gente não é a riqueza das grandes construções, da era do surgimento de tudo. O tempo todo ela falou uma coisa que é muito gostoso e eu achei maravilhoso, a essência das pessoas, a simplicidade do ser. Não tem dinheiro que pague uma limpeza e uma riqueza de espírito e o valor que as pessoas têm. Essa entrevista foi fantástica, do tamanho da riqueza da Marília, muito mais intensa do que eu imaginei. Marília, uma mensagem para quem quer viajar e uma mensagem para a tua família. Bom, para quem quer viajar, eu digo assim, mulheres não se sintam receosas de viajar. O mundo recebe todo mundo muito bem e dá sim para ser mulher e para viajar sozinha. Só tem que viajar com pouca coisa, porque não dá para viajar o mundo com muita coisa. Mas sim, mulher tem que viajar sozinha e muita gente te recebe muito bem. E mensagem para minha família? Mensagem para minha família é que pai e mãe, eu acho que eu não paro mais. Então vocês vão ter que sempre me encontrar, mas eu sempre volto para casa, porque eu tenho muita coisa para contar e muita vontade de ganhar um colo e de abraçar vocês de novo. Mas eu sempre vou. Indiferente de onde a gente estiver, a casa da gente é a casa da gente. Exatamente. Eu sempre digo que o lugar que eu mais gosto no mundo é Santa Maria. É a minha casa. Então por isso que eu sempre vou voltar. E aí, pessoal? Acabou, é gostoso, passa tudo rapidinho, não é? Mas que delícia! Marília, uma paixão, obrigado pelo carinho, por você ceder essas imagens pra gente e contar um pouco dessa sua história, dessa trajetória, dessa viagem pelo mundo. E sabemos que os teus projetos aí são super interessantes para dar continuidade, não é verdade, Marília? No programa seguinte, vocês vão acompanhar dicas da Marília, de facilidades, de formas que às vezes a gente se aperta para solicitar uma coisa, uma comida, uma passagem, enfim.
ela vai dar muitas dicas curiosas de aeroporto, de como pegar um táxi, de trem. Realmente, vale a pena você esperar o próximo programa para acompanhar essas dicas da Marília. E esses serviços que a gente apresenta para você, sempre tendencial, acompanhando uma estação, para que você possa ver os cortes, as colorações, o que tem de gostoso, de produtos bons, de qualidade, que realmente façam um serviço diferente. E é claro, o programa a gente chamou a atenção com o permanente. A gente faz essa menção porque não é tão natural nós fazermos com muita frequência o permanente, que ele deu uma aposentada. E ele está começando a ressurgir, que é legal por causa da nova coleção de cabelos mais esvoaçantes e para criar um pouco mais de volume. Como eu fiz um comentário, faça a avaliação do tipo de cabelo para ver se é possível ou não. Nem todos os cabelos é possível fazer o permanente. Alisados, progressivas, sem chance, nem pensam. Enfim, o seu profissional vai fazer a avaliação e vai informar você. E assim é uma alegria do nosso programa, com informações, levando carinho, admiração, respeito e ousadia para que você tenha a sua autoestima. Muito obrigado e na semana que vem, as dicas de Marília.